Se você quiser acompanhar a leitura, está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Então ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, Pai, como o Senhor já tem falado. Nos abençoe, que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma visão aguçada sobre a nossa família, sobre aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos abençoar. Que o Teu Espírito, Pai, tome esse lugar nos nossos corações, nossas mentes, e o Senhor possa, meu Deus, então fazer aquilo que está no seu coração para a Tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos lendo o Velho Testamento. Vocês sabem que no tempo do Velho Testamento, o acesso das pessoas a Deus era dado por intermédio de um sacerdote ou de um profeta. Não era vedado o direito de orar. Todos poderiam orar. Mas quem tinha acesso à sala do trono, onde Deus se manifestava, eram os profetas e os sacerdotes. Quando nós lemos a história dessa mulher e ela vai falar com Eliseu, nós podemos pensar que aquela mulher foi se orientar com Deus, porque o profeta era a voz de Deus naquela época. Vocês estão entendendo? Eu não sou pregador, irmãos, eu sou professor de escola dominical. Talvez vocês estranhem o estilo do pastor Marinho e outros que pregam muito bem aqui, eu falo mais diferente. Então aquela mulher, ao ir se orientar com o profeta, ela está se orientando com Deus. E eu fiquei olhando para essa passagem, pensando em família, e trouxe algumas coisas que acho que pode servir de lição para nós nos nossos dias. Pelo menos para mim serve, né? E acredito que para você também. Eu fiquei olhando para esse capítulo, irmãos, e vendo a maneira que essa mulher se apresenta diante de Deus. Como eu disse, ela se apresentou diante do profeta, mas o profeta ali era a voz de Deus. Então ela estava se apresentando diante do Senhor. Ela se apresenta de uma maneira que eu queria procurar para a igreja. Já fiz essa pergunta para mim.
Será que num momento de dificuldade que nós enfrentamos, porque nós vemos aqui que essa mulher está com uma crise, ela perde seu marido, e agora vem aqueles que tinham dinheiro a receber daquela família, como ela não tinha como pagar, ele queria levar os filhos como escravo, para que fosse quitada a dívida. Então ela tinha crise familiar, ela tinha uma crise emocional e uma crise financeira a ser resolvida. Ela perde o marido, crise familiar. Tem que pagar uma dívida e não tem dinheiro, crise financeira. E qual era a crise emocional? Ela era viúva. Se você lê o contexto histórico de Israel, viúva naquele tempo tinha uma vida muito sofrida. Era como se nós podemos chamar de órfão, alguém que ficou órfão, sem amparo, sem quem recorrer. Então ela tinha crises e mais crises. Mas olha a maneira que essa mulher vai se apresentar a Deus. E aqui tem um ponto que eu quero deixar para os irmãos se perguntar. Ela chega diante do profeta. Primeiro, ela está agindo certo, porque antes de se orientar com mais ninguém, ela vai se orientar com Deus. Nós, na maioria das vezes, irmãos, vamos no médico, não é proibido ir no médico, deve ir. Eu sou agente de saúde, se eu falar contra isso, estou falando contra o que eu creio, né? Não é proibido você ir no médico, você pagar um plano de saúde, não é proibido. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, é Deus. Amém? E essa mulher nos ensina isso. Porque antes dela ir em um banco, não sei como é que funcionava naquela época, se havia banco, como é que pegava o dinheiro emprestado, antes dela arrumar mais um problema, porque nós, por exemplo, vamos falar da crise financeira, a maioria vai para o banco, pegar dinheiro, pagar juros, que já não está dando quanto pagou o principal, agora vai montar uma dívida de juros. Ela foi falar com Deus. Às vezes nós, irmãos, recorremos ao médico antes de recorrer a Deus. Recorremos ao advogado antes de recorrer a Deus. Então a ação dessa mulher é muito importante para nós. Ela vai primeiro se orientar com Deus, para depois ela tomar as decisões para que pudesse resolver os seus problemas. Então, primeira lição, antes de tudo, irmão, se orienta com Deus. Amém? E essa mulher, quando ela vai diante do profeta, é como eu e você vai orar. Olha, eu fiquei encantado com isso. Ela chega e fala para Eliseu: o meu marido, que era teu servo, morreu. E o Senhor sabe que ele era um homem temente a Deus. Você sabe por quê, irmãos, que muitas famílias tinham tudo para dar certo e não dá certo? Nós nunca vivemos um tempo onde tem tanto autoajuda para a família como nós temos hoje. No meu tempo, quando eu me casei, a gente não tinha estudos de casal. A gente não tinha cursos de casais. A gente não tinha palestra para casais. Eu tenho 40 anos de casado. E por que hoje que tem tudo isso, essa facilidade, as coisas não dão certo? Primeira coisa que eu fiquei olhando: será que nós, quando vamos orar, nós podemos dizer do nosso cônjuge, ou do nosso familiar, no caso o pai, ou o filho, ou a esposa, ou o marido: o Senhor sabe que o teu servo era temente ao Senhor? Será que nós temos essa condição de nos ajoelhar diante de Deus e falar, no meu caso, falar da minha esposa, as esposas falar do marido, os filhos falar do pai? Eu estou aqui, Senhor, porque o teu servo, o meu pai, o meu marido, a minha esposa era temente ao Senhor. Pensar nisso, irmãos, muda a nossa circunstância. Porque aquele que teme a Deus, irmãos, isso é mostrado dentro do seio familiar. Porque não vem ninguém me falar: eu sou um servo de Deus, se ele não serve em casa, se ele é um péssimo marido, se ele é um péssimo pai, se ele é uma péssima esposa, um péssimo filho.
nós não servimos a Deus assim, nós servimos a Deus assim. E o melhor lugar, e o lugar mais que Deus está observando em nós é a nossa casa, é o nosso lar. E para essa mulher chegar com essa confiança diante de Deus, com certeza esse marido era um bom marido dentro da sua casa, era um bom pai, porque ela chega e fala: o Senhor sabe que o meu marido temia o Senhor. Ela não estava falando assim: o Senhor sabia que meu marido temia o Senhor? Não, ela afirma isso: o Senhor sabe. Afinal, o marido dela era como é que fala? Um discípulo dos profetas. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Amém. Sabe por que muitos casamentos, que muitas famílias se desfazem? Primeiro, não se orienta com Deus antes de tudo. E segundo, nós não temos essa confiança para orar. Eu posso falar que eu tenho. Eu tenho bem boas filhas, não tenho filho homem. Eu tenho as minhas filhas, a Flávia, a Mariana, a Letícia, a Josiane. Tenho os gêmeos, né, que são filhos, assim, terceirizados, porque vieram morar na minha família e passam a ser filhos. E tenho uma esposa, e eu posso orar diante de Deus dizendo isso: o Senhor sabe que a tua serva serve o Senhor. Talvez seja isso o motivo de eu ter 40 anos de casado. Amém? Mas eu não vim falar de mim. Eu vim falar dessa mulher para que nós aprendemos com ela. Primeiro ela se orienta com Deus. Depois ela ora com essa confiança: o Senhor sabe que o meu marido é bom servo. Irmãos, pergunta para você mesmo: como é você em casa? Conta-se uma história de um menino que ia para a igreja, na hora que o culto terminava, ele birrava, não queria ir embora para casa, e chorava, e um dia o pastor incomodou. Eu vou descobrir por que esse menino não quer ir embora para casa. A maioria das pessoas fica olhando no relógio, né? Será que já vai parar a mensagem para nós ir embora, né? Esse menino não queria. Aí o pastor foi lá e falou para ele: por que você não quer ir embora para casa? Ele falou: porque aqui meu pai e minha mãe é doente. Em casa. Amém? Irmãos, você não serve um pastor, um presbítero. Você serve um Deus que te vê aqui, te vê no trabalho, te vê na sua casa, te vê quando você está só. E nós precisamos orar a Deus com essa confiança. O Senhor sabe o quanto que a minha esposa, ou o seu marido, ou seus filhos, ou seu pai é um homem de Deus que te tem. Isso muda, irmãos, não é por mérito. Deus não vai te abençoar porque você tem esse mérito, mas você vai orar com muito mais confiança quando você vive dentro de casa com o servo de Deus. Amém? Amém. Essa mulher, irmão, ela não se rende diante das acusações e das cobranças do inimigo. Já morreu o marido, vou perder meus 2 filhos? Mas de jeito nenhum. Vou lá falar com quem tem poder. Eu não vou perder meus filhos. Irmãos, quantos pais que por coisa tão simples já profetizou na vida do filho: esse não tem jeito, essa aqui não tem jeito, esse aqui não adianta lutar por ele não. Já cansei. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, não é nossa. Deus te deu como herança dele, para você cuidar, zelar. E o crente verdadeiro, irmãos, não é aquele que vai bater na cara do inimigo, mas é aquele que vai bater o joelho no chão e dizer: meu filho não, meu filho é de Deus, minha mulher é de Deus, meu marido é de Deus, eu não vou me render às suas cobranças e acusações. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa disso. Não pode abrir mão, irmão, dos seus familiares. Essa mulher vai orar diante de Eliseu e ela fala: esse quer levar meus filhos, eu não vou dar, eu não vou entregar meus filhos. Quantos pais entregou seus filhos? Quantas mulheres entregou seu marido? Quantos maridos entregou sua esposa?
Mas essa mulher nos ensina que nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Elas são de Deus, são bênção nas nossas vidas. Se der para fazer alguma coisa na igreja, eu faço. Se der para fazer alguma coisa lá na sociedade, eu faço. Devo lutar para isso. Mas o meu primeiro compromisso é lutar pelos que Deus me deu, para que eu cuidasse dele. Seja pastor na sua casa, seja uma sacerdotisa na sua casa, não entregue os seus filhos, luta como essa mulher lutou. E é engraçado que tem pessoas, eu tenho um irmão que agora está casado já com uns 14 anos, 15, não me lembro, mas essa é a 13ª mulher. Pensa quanto que ele sofreu. Só nós que conhecemos o camarada sabe o tanto que ele sofreu. Há poucos dias, conversando com ele, eu disse assim: ó, a melhor das 3 foi a primeira. Não vai nessa não, porque a segunda é melhor, irmão. Só tem... Não, até motorista, né, confia mais na primeira. Não, Rodrigo. Se a segunda falhar, eu ponho a primeira, que vai dar certo. Sou a primeira mulher, irmãos, é aquela que veio do céu. Se faleceu, se o seu marido faleceu, você está vindo para casar de novo. Me perdoe aquelas que já estão no segundo casamento, os que já estão. Talvez vocês não tinham ouvido falar como isso. Não estou generalizando, tem caos que é caos, né? Mas lute por aquilo que Deus te deu e você jurou no altar: fidelidade. Amém? É difícil ouvir uma visão, mas eu preciso falar, não tem como não falar isso. O pastor falou assim: você vai falar sobre família. Então, se avisa, e ele não avisou vocês, né? Falei para ele: se avisa a família, que o negócio é pesado. Amém? Amém? Não entregue os seus familiares, irmãos. Lute por eles. Se for preciso orar de madrugada, jejuar, faça o que for preciso, mas zele por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Os melhores filhos do mundo não são os meus, são os dos pais. Para você, o seu nome é Camila. Para mim, é minha filha, mas cada pai, os melhores filhos. E não pensa, não fica olhando os filhos dos outros. Pai, ele tem uma família igual àquela. Vai lá procurar para a mãe ou o pai, para ver o quanto que sofre, né? Vai ver, tá vendo? Não tem ninguém perfeito, irmãos. Mas aquilo que Deus te deu pode se tornar perfeito na sua vida. É só você dar o primão para o seu inimigo. Essa mulher, irmãos, não deixou acabar o azeite. Cadê a neve? Vocês sabem que o azeite representa a unção de Deus? Quem sabia? Quem não sabia pode ficar sabendo que o azeite, na palavra, é a unção de Deus. No caso aqui era azeite de oliva dessa mulher. Mas a representatividade na nossa vida é a unção de Deus. Ela não deixou acabar. Porque quando ela encontra com o profeta, ele fala: você tem alguma coisa que pode começar o milagre na sua vida? Preste atenção nisso, irmãos. Não fica pensando assim: se eu fosse igual o fulano, né, se comparando. Não! Se a unção de Deus está na sua vida, você tem um começo para a multiplicação do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Essa mulher fala: não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. O profeta falou: então vai, você tem tudo. Se você tiver a unção de Deus na sua vida, irmãos, você não vai ter luta, vai, e muitas. Não estou aqui para massagear ninguém, não. Eu sou um camarada que olha, que leia a Bíblia, eu sinto a unção de Deus na minha vida. E eu tenho problema? Tem sim, porque eu já não gosto de quem tem unção. Mas ele perde, por isso que ele não gosta, porque ele tem a unção de Deus, irmãos, tem a multiplicação do céu. É Deus que multiplica, mas Deus precisa ver um sinal na sua vida. Essa mulher não deixou acabar. Lute por isso, marido, esposa, pai. Não deixe acabar a unção para depois você se recorrer a Deus.
Mas eu estou fraco, mas ainda tem uma brasinha fumegando. E Deus só precisa dessa brasa, porque depois Ele vai colocar a lenha dele e acender uma fogueira na sua vida. Não deixe acabar o azeite. Não deixe acabar tudo para você se recorrer a Deus. E quando ela vai lá, ela diz, eu falo assim, você tem tudo, mulher. Você está falando que não tem nada, mas você tem tudo. Quantas vezes, irmão, nós ficamos olhando para aquilo que nós não temos. E Deus te deu tanto, você tem muito a oferecer, principalmente dentro da sua casa. Eliseu fala assim, vai lá buscar vasilha. Então aqui entra uma outra coisa na vida dessa mulher. Bons relacionamentos. Eu já tive visita, se fosse lá em casa buscar um balde, eu não emprestava não. Sei que vocês também já teve, não tem? Ou até tem às vezes. Essa mulher, irmão, conseguiu muitas vasilhas. Isso mostra que ela tinha um bom relacionamento com os de fora. Porque quando a gente é bom em casa, a gente é bom lá fora. O contrário, tem muita gente que é bom lá fora e é ruim em casa. Mas normalmente aqueles que são bons em casa também é bom lá fora. E muitos se estão enganando. É péssimo dentro de casa e lá fora, né? Essa mulher tinha um bom relacionamento e ela tinha azeite. E aí agora vem o remate dessa palavra. Eu queria falar muito mais, mas o tempo não permite, nem a minha canseira. Quando essa mulher, irmãos, se orienta com Eliseu fala, vai pedir vasilha emprestada. Ela com certeza pediu muito, porque pagou toda a dívida, que valia os seus 2 filhos. E o Eliseu falou assim, agora você vai viver do resto que sobrou. Era muita coisa, né? E ela só tinha um pouquinho de azeite, irmão Cristiano. Mas quem tem azeite? Você sabia que quando Jesus voltar precisa ter azeite? Quem não tiver não vai subir. Já viu a história das 10 virgens? Mas é uma outra história, depois eu conto com vocês. Precisa ter azeite, senão Jesus vem e não vai subir, não vai ouvir a voz. Essa mulher vai para casa e obedece a voz do profeta. Ela fecha as portas. Esse fechar de porta, irmãos, eu chamo de fechar a brecha. Se ela não fecha as portas, ia aparecer muitos falando assim, você está louca. Você só tem esse azeite para que você questão de vasilha. Isso não vai dar certo não, isso não funciona não. Porque o que tem de gente para desanimar o crente, irmão, para desanimar a pessoa, não é, irmão Antônio? Não falta, mas são poucas filhas que chegam e falam, vai dar certo. Vai nessa tua fé aí, como o anjo falou para o Gedeão, né? Mas eles, eu sabia disso, assim, se eu desenfor, eles vão dar vazio para ela, mas sem saber porque se eles for, eles vão desanimar ela. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos fechar a porta para o nosso inimigo, porque ele é aquele que nos acusa, mas não ajuda em nada. Ele sempre vai falar assim, você não consegue nunca ser um bom marido, você não consegue nunca ser uma boa esposa, ser um bom pai. Não, você nunca consegue. Fecha a porta, porque quem está te abençoando é Deus. E quando Deus põe a mão, o inimigo não tem poder para te derrotar. Ela fecha a porta. E uma vez fechada a porta, e eu não sei quantas vazias, mas vamos colocar aqui que ela levou 80 vazias. Às vezes alguém que tem não sei aquele, falar sério. 80 vazias. Era o tamanho da fé daquela mulher. Se ela tivesse levado 200 vasilhas, eu esqueço como o nome do irmão aqui, Alessio, se ela tivesse levado 200 vasilhas, o azeite tinha enchido 200 vasilhas. Porque o milagre de Deus na sua vida é do tamanho da sua fé. Amém? Se você crer, verás a glória de Deus. Nada é impossível ao que crer. Estou falando desse Deus. Creia, irmãos. Não tem nada perdido. Porque quem está conosco é maior do que aquele que está lá nos acusando. Você não consegue, você não vai dar aquilo, vai dar tudo certo. Porque é Deus que está na sua vida.
E se Deus ainda não está, você pode chamar Ele hoje. Fala, Senhor, vai comigo para minha casa, eu quero o Senhor na minha vida. Eu tive que acabar tudo, Senhor, mas eu não vou deixar acabar o meu azeite. E com o azeite eu tenho tudo de novo. Eu estou terminando essa palavra, irmãos. E vocês perceberam que eu não quis trazer aqui nada emocional para vocês. Mas eu quis trazer uma palavra segura para que você vá para sua casa, aprenda com essa mulher. Aprenda com ela. Se você até hoje não conseguiu ser um bom familiar em casa, comece a ser, porque vale a pena. Amém? E eu acho que eu tenho coragem de chamar uma família aqui na frente e falar assim: ei, o que vocês falam de mim? Você tem coragem de chamar os seus familiares? Tenho certeza que sim, irmãos. Mas pode ser melhor ainda. Eu quero ser melhor. Onde eu aprendi uma lição tão grande. Eu estava lendo a Bíblia, lá na minha área, eu já sou baixinho e ela quase pega na minha cabeça aqui, né? Em vez de ter eternite ainda. Um calor que não tinha jeito. Aí vem uma mulher branquinha, bonita, a mais bonita daquela igreja, com um copo de água geladinho. Aí eu falei, vou ter que dizer muito obrigado para minha mulher. Amém, meus irmãos. Eu estou brincando hoje porque eu quero que você saia daqui levando para você essa palavra de fé. Mas o moral da história, o que eu quero dizer para vocês, é que o seu milagre é do tamanhozinho da sua fé. Pode ser muito grandão, né? Quando o sofrimento está até você que sabe, e pode ser pequenininho, mas não tem problema. Milagre é milagre, é a ação de Deus na nossa vida, e é assim que a gente cresce, é de milagre em milagre. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida? E foi o maior. O dia que Ele me trouxe até essa igreja e falou: você precisa converter o seu coração a mim. Naquele dia, irmãos, Deus transformou minha vida. E eu estou aqui até hoje. Presbítero Mazinho, quiser orar com a igreja,